Gol. 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 Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. Gol. 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 O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Ouvintes da Rádio Nacional de Angola, a todos as nossas melhores saudações. Este é o Gol, o programa de rádio da Sonangol nas ondas da Nacional. Neste programa vai saber que o país vendeu mais petróleo e as ramas angolanas conheceram 5 novos destinos. Transição energética. Já existem no país projetos nos quais o diesel foi substituído por energia limpa. Unidade da Exploração e Produção da Sonangol olha para 2022 com aposta na exploração. Apesar do habitual aumento de consumo de dezembro, o gás butano está garantido. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol. E as matérias em desenvolvimento. A Sonangol vendeu mais petróleo e a preço mais elevado durante o terceiro trimestre de 2021, comparativamente ao trimestre anterior. O volume de vendas aumentou em cerca de 5 milhões de barris e o preço conheceu um acréscimo de $4 por barril. Dados fornecidos pela Unidade de Negócio de Trading e Shipping da Sonangol indicam que o volume total de vendas foi superior a 43 milhões de barris, o que gerou uma receita líquida de mais de 3 mil milhões de dólares. O que quer dizer que houve um aumento da receita bruta que resultou precisamente desta combinação dos dois fatores. Esta receita bruta correspondeu a um aumento face ao alcançado no trimestre anterior de cerca de 740 milhões de dólares. Luís Manuel, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Trading e Shipping, adianta ainda que os principais destinos do petróleo angolano foram a China, a Índia, o Canadá, a Tailândia, a África do Sul, a Espanha, o Taiwan, o Chile, a Singapura e a Holanda. A novidade é que as ramas angolanas foram para 5 novos destinos. Comparativamente aos destinos verificados no segundo trimestre, tivemos mais 5 destinos. De notar que há destinos que tivemos no segundo trimestre e não tivemos no terceiro trimestre, como por exemplo a Itália e a Indonésia. Entretanto, o Canadá, a Espanha, o Chile, o Taiwan, a Holanda, a África do Sul e a Singapura foram destinos observados no terceiro trimestre e que não foram observados no segundo trimestre. Nós, no terceiro trimestre, observamos 10 destinos, quando, no segundo trimestre, observamos apenas 5 destinos. Para o cumprimento dos atos de venda ou compra de petróleo e derivados, cabe também à unidade a responsabilidade de transportar por via marítima os produtos para os mais variados destinos, quer para o abastecimento interno, como para aquisição ou entregas além fronteiras. Para o cumprimento cabal desta missão, a unidade está neste momento empenhada na renovação da sua frota de navios, parte dela já no limite do tempo de vida útil. Neste sentido, está já celebrado um pré-acordo com um estaleiro da Coreia do Sul para a construção de 2 navios Suez Max. São navios que transportam cerca de 1 milhão de barris de petróleo bruto por unidade e que servirão de suporte à nossa frota internacional. Esses navios, de princípio, deverão ser entregues até 2023. Em simultâneo, decorre o processo para viabilização da aquisição de navios para frota interna. Não obstante o condicionamento imposto pela pandemia nos últimos 2 anos, a atividade de shipping é habitualmente lucrativa. O shipping, no nosso caso, tem 2 vertentes. A primeira é de suporte ao negócio de distribuição interna, com a garantia de afretamento otimizado de navios, que vem auxiliar no asseguramento e aprovisionamento de produtos refinados e gás para o nosso consumo doméstico. A segunda vertente incide na nossa frota internacional, com navios petroleiros e butaneiros que contribuem grandemente com a entrada de capital externo para a empresa e quero com isso dizer receita para a empresa. Podemos reafirmar, de uma forma geral, que o negócio tem sido rentável para o grupo e daí a nossa necessidade de continuar a investir na renovação da frota.
Luís Manuel, presidente da Unidade de Negócio de Trading e Shipping da Sonangol. A petrolífera nacional vendeu mais petróleo a preços mais altos e para 5 novos destinos. A Unidade de Negócio da Exploração e Produção trabalha de forma árdua para corresponder às expectativas e, sobretudo, ao programa traçado por altura de regeneração da Sonangol. Haverá provável necessidade de ajustamento de algumas metas, considerando o facto de terem sido traçados em contexto pré-pandémico e porque a Covid forçou a paragem de alguns projetos. As ações paralisadas foram, entretanto, gradualmente retomadas ao longo deste ano e, para o presidente da Comissão Executiva da UNEP, quaisquer ajustes que venham a ser feitos não deverão afetar as metas definidas. Ajustes não deverão comprometer significativamente a nossa estratégia de exploração e produção. Achamos que ainda estamos dentro daquilo que são os objetivos, as metas, ao abrigo da nossa estratégia de exploração e produção. Uma questão sobre a qual a UNEP está chamada a debruçar-se com certa reiteração tem a ver com a preservação ambiental. É mandatória a opção por energias que não agridam o ambiente e Angola tem, sobre esta matéria, importantes compromissos firmados. As empresas petrolíferas têm necessariamente uma palavra-chave, mas para Ricardo Van Deste, apesar de a África não ser o maior poluidor, a transição energética é inadiável sim, mas deve observar certos pressupostos. Os combustíveis fósseis não vão acabar tão cedo. E o segundo é que o mundo vai precisar de combustíveis fósseis para as suas necessidades energéticas. Então, dito isso, e agora falando a nível da África, é necessário que o continente africano abrace a transição energética. Mas essa transição energética em África não pode ser vista nem feita da mesma forma que nós vemos ou fazemos na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, o continente africano é o continente que menos polui. A África é responsável por apenas 3% das emissões de gases com efeito de estufa. Paralelamente a isso, nós, a nível do continente africano, temos um fenómeno que chamamos de pobreza energética. Nós temos 600 milhões de africanos que não têm acesso à energia elétrica, metade da população de África. A África, naturalmente, vai abraçar a transição energética. O PCE adianta que a África fará a transição energética, mas, considerando uma série de fatores intrínsecos à realidade do continente, a transição deverá compatibilizar-se com as nuances das economias africanas para que ela ocorra sem gerar efeitos negativos. O gestor diz que a transição energética não passa necessariamente por pararmos de produzir óleo ou gás. Não necessariamente por nós produzirmos estes recursos de forma mais limpa e de forma mais amigável para o meio ambiente, de forma a reduzir o impacto que as nossas operações têm no meio ambiente. Quando nós falamos de transição energética em África, nós temos que nos concentrar na descarbonização das nossas operações. Um outro aspecto é o gás, e o gás vai ter um papel muito importante na transição energética a nível do continente africano. Não só porque é uma energia, uma forma de energia mais limpa, mas também porque a África tem muitos recursos a nível do gás. Portanto, o que vai acontecer é que os países produtores, e certamente Angola está inserida nesse contexto, os países produtores africanos terão que encontrar um equilíbrio entre a produção de hidrocarbonetos líquidos e o gás, de formas então mitigar este impacto que a produção de combustíveis fósseis tem no meio ambiente. Portanto, acredito que a nível da África o gás é a energia do futuro. E por falar em futuro, 2022 já bate as portas e a UNEP tem bem definidas as suas prioridades, que assentam primordialmente na atividade de exploração, tanto onshore como em offshore. Este ano terminamos uma aquisição sísmica nos blocos 5, 06 e 27. E durante o ano de 2022 nós vamos estar ativamente a avaliar esses dados destes blocos, à procura do potencial de exploração e como é que estes blocos podem adicionar valor à nossa estratégia de exploração e produção. Adicionalmente a isso, nós vamos prestar mais atenção
ao gás, uma vez que é uma forma de energia mais limpa. Neste nosso exercício de exploração, nessa avaliação destes blocos. Portanto, para 2022, mais focada na exploração, tanto de hidrocarbonetos líquidos como do gás. Presidente da Comissão Executiva da Unidade de Exploração e Produção da Sonangol, Ricardo Van Dest. 2022, olhos na exploração. E retomando a imperatividade da transição energética, a sua proteção e execução é, na Sonangol, uma prioridade necessária e inevitavelmente transversal a várias áreas. Na verdade, existem várias ações conjugadas para o efeito e, dada a relevância do gás neste processo, a unidade de gás da Sonangol não tem mãos a medir. O seu presidente, Manuel Barros, descreve a existência de projetos já efetivados em que o diesel foi descartado e substituído por energia limpa, no caso, o gás. A partir de 2022, desenvolvimentos bastante animadores. Nós acreditamos que o gás é uma componente fundamental para a transição energética e por essa via nós já em 2018 demos os primeiros passos com a introdução deste combustível mais limpo no processo de geração de energia elétrica a partir da nossa infraestrutura que temos em Cabinda, que é um gasoduto que foi construído e que alimenta a central térmica de Malembo. Adicionalmente, a Sonangol decidiu investir no gasoduto associado ao projeto Falcão e que também tem uma componente forte de geração de energia elétrica, alimentando a central de ciclo combinado do Soio. Portanto, todos esses projetos de utilização de gás natural estão em substituição daquilo que seria o consumo de diesel. Portanto, complementam o esforço que o Executivo executa a nível da geração de energia elétrica por via das centrais de geração por hidroelétricas, havendo ainda um déficit, as centrais térmicas a gás acabam por complementar esse esforço, mas com recurso a uma energia mais limpa. O PCE acabou por aflorar também a questão do gás butano, o gás de cozinha, visto que o ano está no fim e tradicionalmente nesta época disparam os consumos. A unidade de gás lida com esta questão com a antecipação necessária no sentido de assegurar uma oferta à altura da demanda. Estamos, de facto, preparados para a distribuição de gás agora no período crítico da quadra festiva. É uma atividade que nós já vimos realizando com algum cuidado nos últimos anos. Nós temos um programa, um plano específico para atacar os períodos de maior pico e de demanda, e este da quadra festiva é um deles. Já começamos a trabalhar e o reforço visa assegurar numa primeira fase a disponibilidade de gás para o período e concomitantemente afinar os nossos processos internos de produção, transporte e distribuição, trabalhando com os nossos parceiros. E aqui estamos a falar de fornecedores, clientes, e apelamos de antemão à população e as famílias angolanas de uma maneira geral, que sejam tranquilas, porquanto existe a nível do país volume de gás suficiente para o período que se avizinha e, portanto, que o abastecimento será normal, porquanto essas premissas estão garantidas, como sempre fizemos. Manuel Barros, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Gás e Energias Renováveis. E para finalizar, vamos ter, como habitualmente, uma curiosidade do mundo do crude. Mundo do crude. Perigos no universo dos petróleos. Perigos do universo dos petróleos. A Sonangol foi, no decurso deste mês, alvo de duas notáveis distinções. Um certificado de mérito, distinção atribuída pelo reconhecimento ou cumprimento regulador do pagamento das suas cotas, ato ocorrido por altura da conferência alusiva aos 33 anos da fundação da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. A outra distinção foi a atribuição do Prémio de Melhor Empresa Africana de Petróleos em 2021, no African Energy Week.
evento que decorreu de 9 a 12 de novembro na cidade do Cabo, África do Sul. O galardão foi recebido pelo administrador executivo Osvaldo Inácio, que no ato representou a Sonangol. Mas afinal, o que é o African Energy Week? A Africa Energy Week é uma exposição interativa e evento de networking, em que neste participam os principais líderes e empresas do setor energético que operam no continente africano. Neste evento, estes líderes debruçam-se de forma interativa sobre as estratégias de implementação da conversão energética. E para quem não sabe, este foi o primeiro grande evento sobre a transição energética em África. Mundo do crudo. Perigos do universo dos petróleos. Perigos do universo. E com a Isabel Trozo em mais uma curiosidade, chegamos ao fim. Ungol é o programa de rádio da Petrolífera Nacional Angolana. É uma produção da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de despedida de Mateus Cristóvão. Até breve. Ungol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.